Saudamos a todos com a paz do Senhor, damos graças a Deus a mais uma EBD Online e aqui acompanhando mais uma lição dos nossos pré-adolescentes. A nossa lição de hoje, lição de número 10, tem por tema Jesus lava os pés dos discípulos. Então, já dou boas-vindas a você e lhe convido para que a gente venha aprender um pouco mais a respeito de mais um ensinamento de Jesus no livro do evangelista João. A nossa lição de hoje, meus irmãos, se encontra em João, capítulo 13, versículo do 1 ao 17. A Bíblia diz assim: continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 1. Quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Primeiro objetivo é compreender a importância do serviço. Segundo objetivo é entender o valor das pessoas que servem. E terceiro, refletir sobre o dever de servir ao próximo. Então, em mais uma ocasião registrada pelo nosso evangelista João, a gente vai observar Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Que ação e exemplo teve aquele realizado pelo nosso mestre? Que lições tiramos para a nossa vida e prática cristã? Então vamos aprender isso hoje na nossa lição de número 10. E a gente já começa a observar que Jesus, desde o início, enquanto esteve aqui na terra, já declarou várias vezes a respeito da sua humildade e do seu serviço ao próximo. A gente observa lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus dizendo a seguinte expressão: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente observa também lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus dizendo o seguinte: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Observamos que Jesus, ele se dirigindo aos discípulos e apóstolos, sempre colocava em destaque a sua humildade, que não era falsa, mas sim verdadeira, e que de fato ele veio para servir e dar vida a muitos que estavam perdidos. Então observamos que Jesus aqui na terra tinha esse objetivo primordial, que era de servir e de se entregar a muitos que necessitavam. Os fariseus, quando olhavam Jesus andando com os publicanos, diziam: como ele pode andar com estes que roubam, pessoas pecadoras? Jesus disse que veio para aqueles que estavam doentes e não para aqueles que estavam sãos. Então observamos que em todo tempo Jesus trabalhava e exercia um serviço em prol daquele que necessitava. Ele disse: assim como meu Pai trabalha desde o início do mundo, desde os fundamentos do mundo, eu também trabalho até hoje. Então observe que Jesus estava sempre disposto a servir e realizar um trabalho a favor daquele que necessitava. E a gente observando essas duas declarações de Jesus. Na primeira, ele dizendo que era humilde e manso de coração, sincero. E segundo, que ele veio dar a vida e servir a muitos que necessitavam. Agora aqui nas lavagens dos pés dos discípulos, que se encontra em João, capítulo 13, versículo 1 ao 17, observamos a ação prática daquilo que Jesus tinha falado anteriormente. Porque, diferente do homem que às vezes fala, que diz, que discursa, muitas vezes não consegue cumprir aquilo que ele fala, discursa ou diz. Mas Jesus, ele era íntegro na sua fala e também na sua ação. E a gente observa aqui em João, capítulo 13, Jesus, antes de ser levado à crucificação, ele, de repente, no meio dos discípulos que estavam ali reunidos, ele pega um pano, ele pega uma bacia, cinge os seus lombos e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Observamos naquela ocasião uma ação inédita por Jesus, pois sabemos que ele era Senhor e Mestre, mas ele tomou uma atitude de servo, porque aquela ação de lavar os pés dos visitantes, das pessoas que chegavam de viagem, era uma atividade realizada por aqueles que eram mais servos dentro da casa. Então era uma tarefa de servo, de uma pessoa humilde, a pessoa menor dentro da casa de um senhor. Mas observamos que Jesus, para mostrar que as suas palavras não eram mentira, que ele era verdadeiramente humilde e manso de coração, ele toma aquela atitude e se levanta e lava os pés de cada um dos discípulos que estavam ali. A gente observa que aquela atitude de Jesus, conforme a nossa lição demonstra,
ele começa a mostrar dizendo que as posições não importam, que apesar das pessoas naquele tempo possuírem regalias como os sacerdotes, escribas, fariseus, pessoas que possuíam cargo público, como um militar, um cobrador de impostos, não importava a posição que eles tinham. Se eles não fossem verdadeiramente humildes, nada disso adiantaria. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele mostra a verdadeira humildade para cada um daqueles. E a gente observa lá em Filipenses, capítulo 2, abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Filipenses, capítulo 2, a gente observa que Jesus, antes de deixar o seu trono, antes de deixar toda a sua glória, ele estava em um status de soberania. Ele possuía um status que nenhum outro poderia possuir. Ele era Deus em glória completa. Observem comigo lá em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 6. Filipenses 2 e 6. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação sem igual a Deus. Diferente dos escribas, fariseus, que no seu tempo e naquele momento possuíam destaque e honra, porque eram mestres das leis, religiosos, pessoas que tinham influência dentro da sociedade e que por muitas vezes não representavam a verdadeira humildade. Jesus, que é Deus, ele representou a verdadeira humildade naquele momento. Ele possuía o maior cargo, o maior local, ele estava na maior superioridade, porque ele era Deus. Mas mesmo assim diz a Bíblia que ele se esvaziou de si mesmo e ali mostrou a sua humildade, deixando-se a forma de Deus para assumir a forma de homem. Então a gente observa com Jesus e aprende com ele que as posições não importam. Não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você tem um lugar de destaque, mas o que importa é a sua verdadeira humildade e como você demonstra isso em favor daqueles que necessitam. Jesus também, ele desconstrói a ideia de que o líder não deve servir. Mas aqui ele mostra como um dos grandes líderes que dirigiu discípulos, pessoas, como os apóstolos, ele apresenta-se aos apóstolos como um verdadeiro líder, que não veio para ser servido, muito pelo contrário, mas veio para servir, veio para que dar o exemplo, veio para mostrar como deveria ser feito. E a nossa lição diz assim, ao contrário dos líderes humanos que desejam ser servidos e honrados em todo o tempo, Jesus pegou a bacia e a toalha para fazer o trabalho pesado. Então observem primeiramente que Jesus ele era Deus e abriu mão disso para vir como homem em humildade. E segundo, como líder, ele não veio para ser servido, mas para servir aqueles que necessitavam. E o maior serviço que Jesus realizou foi na cruz do Calvário para salvar a nossa vida. Então observe que Jesus ele era um verdadeiro líder que estava disposto a servir. E terceiro, ele mostra que servir não é humilhante. Para muitos naquela época, servir era o trabalho mais humilde, mais humilhante. E principalmente lavar pés de outros era uma atividade que era ridicularizada. Mas Jesus mostra que todo o serviço, seja ele pequeno ou grande, é importante diante de Deus. Então, quando Jesus ele lava os pés dos discípulos e mostra o exemplo que deveria ser dado, ele mostra dizendo que todo o serviço, por mais simples que seja, ele é honroso perante Deus. E a nossa lição diz, servir não diminui ninguém. Pessoas que servem não são menos importantes. No reino de Deus, não é considerado maior aquele que é servido, e sim aquele que serve. Então Jesus nos traz essas 3 lições a respeito do serviço, dizendo que não existe lugar de destaque, não importa a sua posição, o importante é que você seja verdadeiramente humilde. Ele diz também que o líder, ele não deve ser servido, ele não deve requerer serviço de outros, muito pelo contrário, deve ser o primeiro a servir e mostrar e dando exemplo. E segundo, todo o serviço ele é honroso diante de Deus. Não sei qual é a atividade que você realiza dentro da sua igreja, você pré-adolescente,
não sei qual é a atividade, não sei qual é a função que você desempenha, mas em tudo aquilo que você realiza para a glória de Deus, isso é importante e honroso perante o Senhor. Não importa se você canta, prega, se você louva, se você faz o trabalho mais simples ou varre o templo, todo o trabalho ele é digno de recompensa diante de Deus. Então não importa o que você faça para Deus, mas o importante é que todo o trabalho que você realiza, ele é honroso e tem recompensa diante de Deus. E é isso que Jesus ele nos mostra dando o exemplo quando lava os pés dos discípulos. A gente observa também que a lavagem dos pés não representava uma santificação ou uma regeneração dos discípulos que estavam ali. Quem pensa dessa forma é Pedro, quando ele se recusa que Jesus lave os seus pés. Jesus agora se aproxima de Pedro, como a gente observa lá em João, capítulo 13, se aproximando de Pedro e se abaixa para lavar os seus pés. Mas Pedro ele recusa, dizendo o seguinte, no versículo 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Versículo 6 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Então Pedro, ele indaga ao Senhor Jesus, dizendo: como tu pode lavar os pés, Senhor, tu sendo mestre, e eu sendo o teu servo? E Jesus disse: olha, o que eu faço hoje tu não entendes, mas tu vai entender mais lá na frente. E Pedro, ele diz: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e cabeça. Disse-lhe Jesus: aqueles que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Então Jesus dizia para Pedro que aquele lavar dos pés não era a regeneração nem a santificação da sua alma ou da sua vida. Apenas era um exemplo para os discípulos seguirem a partir dali. Jesus estava demonstrando com a sua atitude, as suas palavras que antes foram ditas, e agora está dando o exemplo para que os discípulos tenham um caminho a seguir. E a gente observa que Jesus deixa isso claro, lá no versículo 14 e 15, dizendo: ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deves também lavar uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus deixa claro que essa ação dele não se tratava de santificação e nem de regeneração, mas apenas um exemplo de humildade para que os discípulos pudessem seguir a partir daquele momento. A gente observa também a nossa lição destacando alguns servos de valor dentro da Bíblia Sagrada. Pessoas que vieram de condições humildes, pessoas que foram esquecidas, mas no tempo certo foram honradas por Deus devido ao seu serviço e à sua humildade. A nossa lição destaca a pessoa de José, dizendo que ele foi escravo, foi vendido pelos seus irmãos, ficou preso, mas depois de algum tempo ele foi honrado por Deus e tornou governador. Observamos também Josué, que foi escravo no Egito, mas no tempo certo ele foi dado como líder da nação de Israel ao alcance da terra prometida. E também observamos o exemplo de Davi, que foi pastor de ovelhas e esteve ali escondido por muito tempo, mas no tempo de Deus ele foi chamado para ser rei. Então observem que esses três homens realizaram um trabalho simples, humilde, um trabalho que não era tão valorizado em seu tempo, mas fizeram com todo o coração, com humildade, com vontade e com honra diante de Deus, e no tempo certo eles foram honrados por Deus. Então, Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, na lavagem dos pés dos discípulos, nos dá essa grande lição, mostrando que devemos ser humildes, assim como ele foi. Porque ele era Deus, se fez humilde, veio como homem, e ainda continuou sendo humilde na sua humanidade. E a sua maior humilhação é encontrado ali na cruz do Calvário, aonde ele foi morto pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para conosco para todo sempre. Então você, querido pré-adolescente, que possamos seguir o exemplo de Jesus Cristo como verdadeira pessoa humilde e de serviço àquele que necessita. Que possamos segui-lo em tudo o que ele faz. Porque, assim como ele disse, aprendei de mim. E nós devemos estar dispostos a aprender
com Ele em todo o tempo e que Deus assim abençoe. Amém.